Então, eu também sou técnica em agronegócio, né, como eu estava falando, e aí eu gostaria que quem se sentir à vontade se apresentar e falar de qual polo é, porque eu não estou aqui com a lista dos alunos, mas está faltando muitas pessoas, porque, por exemplo, a lista que eu tenho aqui é que tem 15 alunos de Balsas e tem 21 alunos de Imperatriz. Então, está faltando bastante gente. E aí, enquanto a gente conversa, vê se aparece mais alguém. Então, por exemplo, Paulo, estou aqui vendo, vou aqui citar alguns nomes. Paulo, você é de qual polo? O Paulo não quer falar? Está na sala, Paulo, você? Priscila, você é de qual polo, Priscila? O Thomas, você? Sou de Balsas. Ah, de Balsas, muito bem. Vocês em Balsas já estão no, deixa eu olhar aqui, já estão no quarto semestre, né? Não, Não? Vocês estão em qual semestre? segundo. Ah, sim. Então vocês nem tiveram aula presencial ainda, né? Infelizmente, não. Nossa, infelizmente mesmo. Mas eu acredito que no próximo ano já vai se estabilizar essa questão das aulas, as aulas presenciais. Então, gente, eu vou. Elaine, você é de Imperatriz ou Balsas? Boa tarde, professora. Eu moro em Açailândia, Ah, polo de Açaí, Imperatriz. Imperatriz, Já né? tem 25 anos de Maranhão, 26 anos. Sou Ah, mineira. sim, muito bem. E vocês já trabalham assim na área das ciências agrárias ou esse é o primeiro contato com o curso técnico? Pois é, eu sou professora aposentada, professora do ensino médio e técnica em assuntos educacionais pela rede municipal, aposentada em ambas as funções. Me Muito bem. aventurando, assim, aventurando entre aspas, né? Fazendo o curso técnico em agronegócios, com o objetivo de gerenciar que eu herdei dos meus pais. A minha mãe faleceu tem 2 anos, e a fazenda aqui no Maranhão é gerenciada pelo meu irmão, e aí meu pai resolveu já dividir as coisas em vida, porque ele também já está com 86 anos, ele mora no Espírito Santo, e aí eu tenho que aprender para gerenciar, né? Se eu não conseguir ampliar, pelo menos o meu objetivo é manter e melhorar, e eu já vi que tem muita coisa para consertar. Depois desse curso, eu já melhorei assim 50%. Nós ainda estamos no segundo período. E assim, a Muito minha bem, visão nossa, muito bom. de como melhorar a propriedade. Deixa eu falar uma coisa aqui. Inclusive, tem um rapaz do Senac que eu entrei naquele programa da ATEG, que ele é de Chapadinha, é o É? professor Clésio, ele tem doutorado em Oh, nutrição. o Clésio é muito amigo meu, Clésio. Muito Pois amigo. é, Clésio está salvando minha vida. Você Obrigada, também, você professora. é técnica de campo? Não, não. Eu estou aprendendo para poder administrar Ah, a sim, fazenda. sim, O sei. Clésio que me acompanha, que me ajuda na propriedade. Sim. De Açailândia, né? Ele, Entendeu? aham, muito bem. Eu Ele fico está em feliz. Açailândia, ele dá aula na Universidade Imperatriz também, Sim, acompanha várias pessoas na aqui. Facimp. Isso, exatamente. Oh, muito Falou, bom, fico muito obrigada. feliz. De nada. Bem, gente, então agora nós vamos iniciar, tá? Eu acho, não sei se mais alguém vai entrar, tem 12. E só lembrando, eu acho que vocês sabem que essas aulas, a gente, no final da aula, a gente tira um print da tela, né? Então, a frequência de vocês é dada por isso, por esse print, e a gente vê quem está acompanhando a aula, quem está presente na aula. Então, quem não está assistindo, não está aqui na sala, vai acabar levando falta, tá?
Agora eu vou compartilhar com vocês uns slides. Vocês assistiram o vídeo que eu coloquei no YouTube? O que foi que acharam? Alguém que quer dar uma opinião? Vocês mandaram mensagem. Eu estou com um problema no meu AVA, porque esse é o primeiro semestre que eu trabalho como tutora do Senar. E aí eu estou tendo uns problemas no AVA em relação de ver as mensagens de quem me enviou, né? Porque eu acredito que algumas pessoas fizeram a atividade e me enviaram, mas eu não estou conseguindo ver. Eu vou entrar em contato com o suporte técnico para ver o que está acontecendo e ver como é que fica. Mas eu espero que a maioria tenha conseguido assistir, acompanhar e ter tirado alguma coisa positiva desse vídeo. Vocês estão vendo os meus slides que eu coloquei para apresentar? Alguém? Tá sim. Sim, Tá, né? ok, tá claro. Então, a nossa unidade curricular é Políticas Públicas para o Agronegócio. A princípio, a gente fica pensando assim que é uma disciplina chata, né? Porque geralmente, quando envolve políticas públicas, a gente já faz meio que uma cara feia, né? Políticas públicas, legislação, geralmente são as disciplinas que a gente menos tem afinidade. Porque geralmente a gente já vem do meio das ciências agrárias, então a gente quer trabalhar com culturas, com grãos, com produção animal, aí na hora que chega na parte de políticas públicas, legislação, a gente meio que não quer, tem meio que um receio, né? Mas nós vamos levar aqui tranquilo, bem devagar, para a gente assimilar. O importante ao final dessa aula é que a gente consiga assimilar os principais conceitos, os pontos principais e que isso fixe na nossa cabeça. Não é só, como é que eu digo, ler, tá. Não, a gente tem que entender os processos, fixar as coisas importantes. O importante é a fixação do conteúdo. E como eu apresentei anteriormente, eu sou Ivone, eu sou zootecnista, sou doutora em ciência animal e também sou técnica em agronegócio. A nossa unidade curricular, ela é dividida da seguinte forma, ela é dividida em 3 temas, que o tema 1 é o agronegócio, que a gente vai observar a contextualização do agronegócio, o desenvolvimento rural no Brasil, como foi que se deu essa evolução da agricultura no Brasil. O segundo tema é as políticas públicas, então nós vamos ver a contextualização das políticas públicas, como ocorrem as formulações das políticas públicas no Brasil, quem são os formuladores de políticas públicas, quem que faz, quem que coloca essas políticas em práticas, e também um pouco das políticas internacionais, que é entre países, mais uma questão mais global, mais universal. E nós temos o tema 3, que são as políticas agrícolas. Então, primeiro a gente vai ver como funcionam as políticas públicas, para depois vir para o meio rural, que é onde a gente vai ver as políticas agrícolas. Dentro do tema das políticas agrícolas, nós temos a influência das políticas agrícolas no desenvolvimento rural, o marco legal em relação à legislação, qual é a legislação vigente em relação às políticas agrícolas, o planejamento agropecuário, as políticas de crédito rural, de seguro rural, das pesquisas nesse ramo, na agropecuária, que ajudam, que dão suporte às políticas públicas de assistência técnica, defesa agropecuária, proteção do meio ambiente e produção, comercialização, abastecimento e armazenamento. Hoje, o nosso enfoque aqui vai ficar mais no tema 1 e 2, para a gente não sobrecarregar esse momento e a gente poder assimilar bem o conteúdo. Caso a gente consiga prosseguir mais um pouco, nós vamos até no tópico 2 do marco legal da política agrícola
que é em relação à legislação. Mas nós vamos de acordo com o que for possível. Essa barra em cima também está aparecendo para vocês ou é só para mim que tem uma barra aqui em cima? Contextualização do agronegócio, sim. Não, é porque tem uma barra aqui. Então é só para mim, não tem nada não. Então, agora a gente vai ver a contextualização do agronegócio. Não sei se vocês já deram uma lida na nossa apostila. Ela tem vários pontos importantes sobre isso. E um dos principais é que a gente pode observar que até o século XX, que isso não faz muito tempo, né? A agricultura, ela tinha um formato diferente da agricultura de hoje. Essa agricultura moderna que nós temos hoje, ela é diferente de uma do século XX. Como é que era essa agricultura? Essa agricultura, a agricultura era composta pela fazenda, né? E dentro da fazenda, tudo que era usado, por exemplo, nós temos a pecuária de corte, né? Nós temos a produção de bovinos. Então, a adubação das pastagens, os fertilizantes que são utilizados, eles eram produzidos dentro da fazenda. Os grãos que eram plantados, ou milho, ou arroz, ou feijão, era produzido na própria fazenda. Em questão de transporte, os fazendeiros, eles eram responsáveis por transportar os seus produtos e também os implementos agrícolas. As máquinas, elas eram produzidas dentro do ambiente rural, dentro da fazenda. Só que houve uma modificação nessa forma de produção, em que isso foi descentralizado. Houve uma descentralização desses processos, em que... Alguém pode ler essa caixinha aí que eu coloquei, essa caixinha de texto? Vou ler, professora. Tá claro? Pode ler. Com o processo de modernização e a busca por maiores lucros, muitas atividades se desconcentraram da propriedade rural. A produção de fertilizantes defensivos, máquinas e implementos, rações e vacinas passou a ser responsabilidade de empresas especializadas. Certo. Então, muito bem, obrigada. Então, a partir desse momento, tudo que era utilizado dentro da fazenda, da propriedade, já deixou de ser produzido lá. Então, fertilizantes, teve a empresa específica para isso, implementos agrícolas, teve empresas específicas para produzir esses implementos. Então, houve essa desconcentração dessas atividades. Com isso, surgiu o conceito, esses 3 conceitos, que foi o antes da porteira, dentro da porteira e o depois da porteira, porque antes era tudo ali dentro da porteira, não é isso? Então, a partir desse momento, a partir do século XX, houve essa modificação nesses 3 patamares, que é antes da porteira, dentro e depois. O antes da porteira, nós temos o quê? Os seguros, financiamento, insumos, máquinas, capacitação. Dentro da porteira, a administração das propriedades rurais, a assistência técnica, produção, capacitação. E depois da porteira, armazenamento, transporte, indústria, comercialização e capacitação. Então, professor, hoje... o acima da porteira não entra aí também, não, ou não? Oi? O quesito acima da porteira não entra nesses temas, não? É o depois da porteira, o antes, dentro e o depois. Porque entraria também ações, né, climática, alguma coisa assim. Sim. Por exemplo, agora vocês aqui, ó, vamos ver me deem um exemplo aí de uma atividade e digam aí o antes, o dentro e o depois da porteira. Alguma atividade aí que vocês conheçam, produção de carne, grãos, que tem essa estratificação, que a gente pode dar como exemplo. Professor, o antes é a aquisição, por exemplo, das sementes, do adubo, né, fertilizante em geral, dentro da porteira, a própria plantação, a colheita,
E depois é o transporte para manufaturar a produção. Isso, a Depois é para o comercialização, né? consumidor final, né? Isso, por Isso exemplo, do intermediário, né? Vender para a indústria vai manufaturar e depois vai revender para o consumidor final. uhum. Por exemplo, se a gente pegar a pecuária leiteira, né? O dentro da porteira é o quê? Ali é a produção de leite, né? O manejo com as vacas, tirar leite, e o antes da porteira vem o quê? Vem a compra de ração, né? Compra de adubos para De as sal, áreas mineral, disso, de né? sal mineral, da suplementação, né? Então vem o antes, né? E depois da porteira vem o quê? Vem quando a gente vai comercializar o leite, né? Vai o O laticínio, laticínio vai isso, fazer a pasteurização, vai produzir queijo, iogurte, etc., né? isso, muito bem. Isso aí vem o depois da porteira. E nós, os técnicos em agronegócio, nós estamos aonde? Dentro da Dentro porteira, da assistência Depois, porteira, técnica. Nós assistência. estamos depois da capacitando porteira, que é antes aí, ó. assistência. Isso, nós estamos dentro da porteira, né? Mas não nos limita em estar antes da porteira, né? Que também, por exemplo, o Senar, nós temos a gente pode, o Senar também contrata técnicos em agronegócio para fazer cursos de capacitações, para fazer capacitação dos produtores rurais. Então, a gente também pode estar antes da porteira, não é isso? E tem uma seara de formação também, que são pessoas que abrem escritório para fazer projetos de financiamento também. Sim, exatamente, exatamente, o antes da porteira. Então, a gente vê que essa estratificação, ela, ela é benéfica, né? Porque deixa Professor, cada pessoa responsável por um setor desse. esclarecer bem que uma coisa. Aqueles programas do, por exemplo, Agronordeste, né? Um técnico em agronegócio pode Sim, ser responsável? o Técnico Agronordeste, ele é um dos programas que é vinculado ao Senar com o Sebrae. Então, não sei se vocês viram lá no vídeo que eu postei, que eu fiz um vídeo com o nosso coordenador. Eu sou técnica eu também esqueci de falar para vocês que eu sou técnica de campo do Senar. Atualmente eu estou trabalhando em Carolina. E o Senar, ele contrata pessoas, técnicos agrícolas, técnicos em agronegócio, e o Agronordeste, ele fica dentro do Senar, um programa dentro do Senar. O Senar tem vários programas que a gente vê que é políticas públicas, né? Para o meio rural, por exemplo. Dentro do Senar, eu faço parte do programa Retorno Certo. Então, isso é uma política pública dentro do Senar, que a gente pode estar inserido dentro delas, entendeu? Aí, no caso, eu posso estar apta a dar assistência técnica Isso. gerencial quando eu me formar? Sim, Não sim, sabia, sim. não. Só queria... Era uma Pode, sim. dúvida que eu tinha. Aí a gente aí passa por um treinamento sobre a metodologia, aí assim que tem disponibilidade, ou eles chamam a gente, sabe? Após o treinamento. É assim que funciona, bem, bem tranquilo. Então, a partir desse momento em que houve essa estratificação, antes, dentro e depois da porteira, é que gerou a agricultura passou a ser agronegócio, com essa estratificação, olha. Cadê? Deixa eu... A partir desse momento, a agricultura passou a ser agronegócio. Então, alguém lê aí para mim o que é o agronegócio? O agronegócio é um sistema que engloba todos os atores envolvidos com a produção, processamento e distribuição de um produto. Tal sistema inclui o mercado de insumos agrícolas, a produção agrícola, operações de estocagem, processamento, atacado e varejo, marcando um fluxo. O conceito engloba as instituições que afetam a condenação dos estágios sucessivos. Coordenação, nossa letra pequenininha, dos estágios sucessivos do fluxo de produtos, tais como instituições governamentais,
Mercados futuros. Deu para ouvir? Sim, sim, sim. Só deu uma falha, mas muito obrigada. Foi a... Elaine. Elaine, obrigada. Então, a gente vê que o agronegócio não é só ali o dentro da porteira, né? Então, ele vem desde a comercialização, vem o processamento, vem a comercialização. Então, tudo isso faz parte do agronegócio. Por exemplo, a agricultura familiar, ela pode ser considerada um agronegócio? Sim, pode. Sim, pode, né? Então, a partir do momento que eu produzo um produto e que eu gero renda daquilo e eu vendo ele, então isso já é um agronegócio. Deixa eu só mudando aqui uma coisa. Ah, certo. E dentro ao longo dos anos, muitos estudiosos, eles criaram metodologias para ver técnicas de se avaliar o agronegócio. E dentro desses sistemas, nós temos os sistemas de agroindustriais, que são Commodity System Approach, que é o quê? Eles fazem uma análise da cadeia produtiva. Então, esse sistema agroindustrial ele foi desenvolvido nos Estados Unidos, em Harvard. Então, ele leva em consideração o quê? Os processos tecnológicos que ocorrem ao longo dessa cadeia. Então, aqui nós temos o quê? Nós temos a matéria primária, que é o quê? Vamos supor aqui que é a pecuária bovina, né? A cadeia da ovinocultura. Então, nós temos a pecuária ovina. Ali é produzido o quê? Os animais, né? Ou seja, carne, ou seja, lã, ou seja, couro. Essa matéria-prima vai para os frigoríficos. Dos frigoríficos, eles vão ser destinados para o seu mercado, seja de couro, carne e lã, até o seu consumidor final. E a gente pode destacar que isso envolve um ambiente institucional, que isso vai levar em consideração a cultura, as tradições, regras e legislações vigentes em relação a essa cadeia. E também nós temos um ambiente organizacional, que são as associações, as universidades, instituições. Então, o agronegócio, ele não é uma coisa separada, ele tem vários elos, sabe? A gente observa aqui que tem as universidades, tem instituições de pesquisa, tem o crédito, então tudo isso faz parte do agronegócio. E o que é uma commodity? Alguém pode me dizer o que é uma commodity? Senhora, eu posso. A commodity é uma matéria-prima ou mercadoria primária produzida em grande quantidade com preço regulado pela oferta e pela procura internacionais. Muitos grãos e outros produtos da agricultura se encaixam nessa classificação. Sou Eloy, da turma de Imperatriz. Obrigada, Eloy. Então, um exemplo aí de uma commodity que é produzida no Brasil. Milho, cana-de-açúcar. Uhum. E aí, dependendo do mercado internacional, às vezes o preço cai ou o preço sobe, não é isso? Sim, dependendo dos humores da Bolsa de Chicago, né? Pode cair, isso. Pode subir. A gente observa o quê? Que a arroba, nesse período agora, deu um problema, né? Deu uma baixa. Por quê? Despencou. Porque despencou, as pessoas estavam otimistas, né? No início do ano, muito otimista com o preço da arroba, e o que aconteceu? De repente, deu problema aí em 2 casos isolados aí de vaca louca no Brasil, né? Foi. E isso... Pausaram as exportações de importação. A China bloqueou, né, o comércio da carne do Brasil, né? Bloqueou a importação bovina. Eles liberaram uma carga essa semana. Foi, né? Eles estavam em negociações, né? Os outros está tudo parado. Pois é, então a gente observa que tudo isso não é uma coisa regional, é uma coisa globalizada, né? Então, o que acontece aqui, ó, deu impacto lá na China, não quer comprar a carne bovina brasileira, e aí a arroba despencou. Então, tudo isso é um sistema global bem impactante, de acordo com as ações que são feitas. E aqui, outro conceito de agronegócio, né, das metodologias, eu não estou conseguindo passar o slide, espera aí. Isso.
Ele é muito parecido com a metodologia anterior, são metodologias que estudiosos desenvolveram, né? E são as cadeias agroindustriais. Só que a diferença da anterior para essa é que ele já vê como um produto final. Então, a anterior, a CSA, é da matéria-prima até o produto final. E aqui eles analisam o agronegócio do produto final para a matéria-prima. Então, é meio que uma coisa reversa. Mas a gente pode observar o quê? Que todas essas metodologias, elas envolvem o ambiente institucional e o ambiente organizacional, que são as associações, universidades. Então, isso vai fazer parte de toda a metodologia. E agora, como foi que houve essa evolução tão grande da agricultura, né? Então, houve grandes marcos ao longo da história, ao longo dos anos 60 até hoje, em que fizeram com que a agricultura mudasse de patamar, crescesse para o que nós temos hoje, né? E o que virá mais para frente. Então, alguém pode dizer qual é a diferença entre esses dois marcos muito importantes na agricultura, que foi a Revolução Agrícola e a Revolução Verde? Professora, creio que a revolução agrícola é como está mostrando aí na imagem, né? É a questão do jeito do produtor de plantar com os maquinários mais tecnológicos, que antigamente se plantava com boi, né? Como tá mostrando aí na imagem. E hoje em dia tem toda uma tecnologia de maquinários que fazem os serviços mais rápido, entendeu? Com mais tecnologia e que no final produz mais, né? Creio que seja a Revolução Agrícola. E a Revolução Verde é justamente isso, sobre a questão da tecnologia. Hoje em dia existem tecnologias mais eficientes para você plantar um produto que, no final de tudo, agride menos o meio ambiente, né? No caso, como está mostrando aí, irrigação, a integração lavoura e pecuária, entendeu? O uso de menos defensivos agrícolas que agridem o solo, né? Creio que seja isso. Obrigada. É Hitlernisson, né? Hitler Nilson. É Hitlernisson, desculpa, Hitlernisson. Isso. Não vou errar da Nada. próxima. Então, obrigada, viu? Então, a Revolução Agrícola é basicamente isso que você disse mesmo. Ela ocorreu por volta do século XVIII. Ela ocorreu concomitante à Revolução Industrial. O que foi a Revolução Industrial? Foi aquele momento em que teve um boom na produção industrial, de geração de máquinas. Então, as pessoas começaram a sair do campo para ir para as zonas urbanas, trabalhar nessas empresas, nessas indústrias. E aí o setor da agricultura ficou meio que deficiente, porque as pessoas saíam do meio rural para ir para o... Só aceitar aqui uma pessoa. Para ir para a zona urbana. Então, houve essa necessidade de implementar o setor agrícola, de aumentar a produção, porque os centros urbanos começaram a crescer e existiu essa necessidade de produzir alimentos para alimentar essas pessoas. Então, aí ocorreu o quê? Uma grande difusão de tecnologias, de máquinas na agricultura. A gente observa que antes, como você disse aqui na imagem, né, os tratos culturais, o arado era feito com animal, depois veio aqui a utilização de máquinas, e depois, hoje, nós temos máquinas aí muito eficientes, alta tecnologia. Mas a gente fica observando que houve uma grande evolução, né? Mas ainda existem pessoas que estão em diversos patamares dessa figura, não existe? Hoje, nem todo mundo está aqui nesse trator aqui, com internet, com GPS, nem todo mundo está nesse nível, né? Então, a gente tem vários níveis, produtores de vários níveis. Por isso, nós temos os pequenos produtores, os médios produtores e os grandes produtores, de acordo com as tecnologias que são utilizadas. E aí eu fico pensando, por isso que as políticas públicas são importantes, não é? Porque nem todo mundo está no mesmo patamar. Por exemplo, a sociedade, uma comunidade, nem todo mundo está no mesmo patamar econômico. Então, políticas públicas são necessárias
específica para cada tipo, o pequeno produtor tem as suas políticas públicas, o médio produtor tem as suas políticas públicas, para que todo mundo seja beneficiado de acordo com o seu nível tecnológico ou de capital. Então, cada um vai ter uma política pública estabelecida. E já aqui na Revolução Verde, foi aquele momento em que, isso já foi mais aqui perto do século XX, em que ocorreu o quê? Uma grande difusão de aplicação de fertilizantes e corretivos. Então, isso é uma coisa muito benéfica, não é? Então, a gente sabe que plantas bem adubadas, plantas bem manejadas vão produzir muito mais. A aplicação de defensivos agrícolas, houve uma grande difusão, uma grande tecnologia para a aplicação de defensivos agrícolas, aí concomitante com a mecanização que já estava sendo desenvolvida, isso foi capaz de utilizar cultivares de acordo com pesquisas. Daí nós temos as empresas, por exemplo, a Embrapa, que é uma empresa aí que tem uma grande participação nas políticas públicas, que desenvolve muita pesquisa, muito material novo, para que desenvolva cultivares mais produtivos, cultivares mais resistentes à seca, cultivares resistentes a pragas. Então, esse foi o grande marco da Revolução Verde. Então, aqui nessa imagem, essa próxima imagem aqui, a gente pode observar que a agricultura ela vai evoluindo, né? Sempre para maior produção. Aqui a gente pode observar que lá nos primórdios da humanidade, como era? Era o caçador-coletor, né? Só ia lá e coletava o que precisava para comer. Depois veio a agricultura mais rudimentar, que eram os animais eram utilizados para arar a terra. Depois veio a agricultura da industrialização, que foi no tempo da Revolução Industrial, que houve essa inclusão de máquinas na agricultura. Depois veio a agricultura pós-Revolução Verde, que veio novos cultivares, novas metodologias, novos fertilizantes. E hoje nós já temos uma agricultura que é mais atual, que é a agricultura 4.0, que é essa agricultura... Vocês já ouviram falar na agricultura 4.0? É a agricultura de precisão? Isso, agricultura de precisão, né? Isso, já comecei a fazer alguns cursos do Senar online sobre agricultura de precisão. Muita tecnologia envolvida, né? Muita Sim. coisa boa. Hoje tem drones que monitoram as lavouras, que fazem, de acordo com a imagem da folha da cultura, eles sabem em que gleba, em que local está deficiente de nutrientes. Então, é uma agricultura muito precisa, é uma agricultura de alta tecnologia. Na plataforma do Coursera, tem um curso sobre drones na agricultura, só que está em inglês. Mas todo o conteúdo do curso, os vídeos que estão em inglês, eles também têm as legendas, estão em inglês, mas dá para a pessoa pegar lá e quem não tem familiaridade com inglês, joga no Google Tradutor e pega a tradução. Muito bom, muito bom. E hoje é o que nós estamos andando, né, para isso. Aqui no Maranhão, ó, o Senar, ele tem um curso de drone, né, na agricultura. Só que aqui no Maranhão não tem um instrutor dessa área de drones. Então, para vocês verem que é uma área que está crescendo, mas que aqui ainda no Maranhão ainda não tem, sabe? Então, isso é uma grande oportunidade. Fazer esses cursos, se especializar é muito importante. Por exemplo, o drone, na aplicação de defensivo. Quando você aplica em grandes áreas com avião, sempre tem o problema da deriva, né? O vento levar para o vizinho, e aí mata a cultura do vizinho, vai ter um problema jurídico, porque causou um dano. Com o drone, além de você diminuir essa questão de problema com a deriva, você vai aplicar usar menos defensivo, porque a agricultura de precisão preconiza justamente isso, né? Aplicar somente o tanto certo onde realmente precisa. Muito bem, isso mesmo. E é uma coisa mais sustentável, né? A gente está procurando mais sustentabilidade nos sistemas, não é isso? Além de gastar menos, comprando menos defensivo, vai agredir menos o meio ambiente. Isso, muito bem. Assim, alguém lê aí para mim essa mensagem aí.
Não tem mensagem, professora. Tem não? Peraí, deixa eu ver aqui. Opa. Apareceu? Desenvolvimento rural no Isso. Brasil. Isso. Não apareceu a aqui está escrito assim, ó, hoje, apesar de existirem grandes barreiras, vocês estão vendo esse texto? Positivo. Hoje, apesar de existirem grandes barreiras para o desenvolvimento do agronegócio, principalmente as deficiências em infraestrutura e em logística e a carga tributária, o Brasil atingiu o patamar de um dos maiores produtores de alimentos do mundo. Isso aconteceu devido aos grandes investimentos em pesquisa e... Peraí, aqui tem um negócio. Pesquisas e ofertas de linhas de crédito, pesquisa e difusão tecnológica, sobretudo do setor primário, assim como pela oferta de linhas de crédito ou crédito para o agronegócio, em condições adequadas aos negócios do campo. Então, eu coloquei, vocês estão vendo essa imagem aqui, né? Eu coloquei essa imagem que é bem contrastante. Por exemplo, aqui nós temos do lado meu aqui direito, nós temos uma fazenda aqui, uma propriedade bem desenvolvida, com maquinário, com o avião jogando defensivo, e aqui nós temos ao lado uma propriedade bem rudimentar ainda, né, que utiliza métodos ainda rudimentares, né, vamos dizer assim. Então, é necessário que existam políticas públicas para atender esses dois tipos de produtores, o pequeno e o grande produtor. Então, isso faz parte de todos esses processos. Agora eu vou colocar um vídeo para vocês aqui, bem interessante que eu achei, que é até da Embrapa, que fala sobre a evolução da agricultura nos últimos 50 anos, tá? Aí eu vou colocar aqui para rodar e vocês vão vir me dizer se estão vendo direitinho.
Ok. E aí, o que vocês acharam do vídeo? É bem interessante. O jeito que ele resume a história da agricultura toda. Sim, bem interessante. A gente já observa que houve uma grande evolução, né? De E 1960. hoje, professora, a ILPF, né, Integração Lavoura, Pecuária e Floresta, é a realidade do futuro, né? Já presente, aliás, é a realidade presente. Sim, hoje a agricultura ela evoluiu muito para essa parte da sustentabilidade, da redução de emissão de carbono, né, de gás de efeito estufa. Então, ILPF hoje é uma prática que está crescendo, né? Ainda tem alguns agricultores que ainda têm uma certa limitância, né? Mas os produtores de soja, alguns já estão implementando essas tecnologias, que são as políticas do agricultura de baixo carbono, né? E nos próximos tópicos, no terceiro tópico, nós vamos falar sobre cada uma dessas políticas. Dentro desse sistema tem o ABC, né? Que é a agricultura de baixo carbono. Então, são tecnologias, são programas que estão aí para deixar os sistemas mais sustentáveis. Professora, eu não vi a reportagem, mas eu vi um comentário que tem agora um novo programa que tem a ver com área de preservação. Você pode... É do Senar? É isso que eu não sei dizer, mais ou menos. Porque o Senar tem um que é paisagens, alguma coisa de paisagens rurais. Não sei se Deve é ser. esse. Que ele Eu é fiquei justamente... curiosa. Ele também faz... Ele ia até comentar. Ele é Paisagens Rurais, o nome do programa, que é dentro do Senar, se eu não me engano. Mas eu posso olhar direitinho na próxima aula, eu explico bem melhor para vocês. Então, Tá bom, eu também vou procurar saber ele mais. também é como se ele é em forma de assistência técnica, né, gerencial, e ele é voltado justamente para isso, para recuperação de áreas degradadas, para inclusão de árvores nos sistemas, porque a gente sabe que hoje o grande problema nós temos uma grande extensão territorial, né? E aí as pessoas, os agricultores, eles pensam em só abrir novas áreas, e as áreas já existentes vão se degradando. E hoje tem programas o quê? Para potencializar as áreas que já estão abertas, as áreas de pastagem que já estão sendo utilizadas, para que não seja necessário abrir novas áreas. E aí esses programas, eles visam isso. Mas vai vir para todas as cidades, quem quiser. Olha, esse abriu até um edital. Já abriu um edital para cá, para o Maranhão. Agora a gente não... Ele geralmente abre os editais, né? A gente se inscreve e depois eles dizem as cidades que vai ser beneficiadas, porque isso nós vamos ver mais na frente. Essa questão da inclusão do programa dentro da cidade depende dos órgãos. Por exemplo, o sindicato. O sindicato é que vê a necessidade que tem da população, né, do meio rural. Eles estão com necessidade de quê? Não, precisamos de um técnico para recuperar áreas. Aí eles entram em contato com o Senar. Olha, nós temos 30 produtores e nós precisamos de um técnico para dar assistência nessa área. Aí o Senar vai e envia o técnico, sabe? Então, em parceria com os sindicatos dos municípios, de acordo com a necessidade. Mas, geralmente, às vezes, eles já devem ter alguma... no Maranhão, eu não sei se é o primeiro que tem, mas foi mês passado, eu acho que teve esse edital para essa linha de assistência técnica. Mas eu vou me informar direitinho, tá, Tainá? E aí, na próxima aula, a gente discute isso, tá bom? Tá bom. Então, agora nós vamos entrar no nosso tema 2, que é mesmo, propriamente dito, as nossas políticas públicas. Então, o que vem a ser uma política, né? Política é um termo derivado do adjetivo grego políticos, originado de polis, que é tudo o que se refere à cidade e, consequentemente, que é de interesse geral, civil, público ou social. Então, tudo que é necessidade geral de uma comunidade, de uma cidade, de um estado, de um país. Então, isso é denominado política.
Atualmente, o termo políticas públicas é entendido como um conjunto de atividades que tem como referência o Estado e se destina a orientar sua atuação para melhorias do atendimento à sociedade. Então, por exemplo, quando a gente elege um candidato, né? Então, um prefeito, vamos supor, ou os vereadores, né? Aí eles têm aquelas propostas, vários programas, e quando eles se elegem, eles vão colocar aqueles programas em prática, de acordo com o que eles observam na necessidade da sociedade, né? Então, nós precisamos de uma melhoria em tal coisa ou aquilo. Então, eles vão estudar formas de ajudar a comunidade, a sociedade em relação a isso. E as políticas públicas, elas podem ser classificadas de acordo com vários critérios. Elas podem ser de acordo com a natureza ou grau de intervenção. Essas intervenções podem ser estruturais, que é de acordo com a renda, emprego, propriedades, conjunturais ou emergenciais, situação temporária e imediata. Também podem ser abrangência dos possíveis benefícios, como se é universal, se é para todos os cidadãos, se é de acordo com a idade, condição física ou gênero, se é segmentado, né? Ou é fragmentado, é um grupo social dentro de cada fragmento. E impactos que podem causar aos beneficiários, ou ao seu papel nas relações sociais, como distributivos, distribuir benefícios individuais e costumam ser instrumentalizadas pelo clientelismo, redistributivas, que é distribuir recursos entre os grupos sociais, buscar por equidade, né? Eles querem igualar todo mundo, ou regulatórias, que é definir regras e procedimentos que regulam o comportamento dos atores para atender a interesses gerais da sociedade. Alguém pode me dar aí um exemplo aí de um programa e uma política pública? Eu coloquei alguns aqui na frente para vocês, mas eu quero ver aí a opinião de vocês primeiro. Agroamigo é política pública, professora? Sim, por exemplo, vamos pensar agora em algo que está bem em foco, né? O auxílio emergencial. Ele é uma política pública? Sim, com certeza, é uma Não política é? pública de transferência de renda. E ele se situa em qual dessas classificações aqui? A primeira, natureza ou o grau de intervenção, né? Porque ele é uma política de renda. E se ele como o nome já diz, né? Ele é emergencial, né? Então é algo temporário, né? Então, ocorreu esse problema, então vamos agir, como que nós podemos ajudar a sociedade? Como que nós podemos ajudar essas pessoas mais... É um grupo, né? De acordo com a renda, de acordo com o seu trabalho, então tem toda uma classificação para quem pode receber esse auxílio. Então, ele é uma situação, tem uma natureza conjuntural, que é uma situação temporária e imediata. Por exemplo, eu coloquei aqui um para vocês. O Bolsa Família, ele se classifica em qual desses daí? Em qual classificação? O Bolsa Família também está no primeiro... Está no primeiro, ele é estrutural, só que ele também é distributivo, né? Distributivo? Aliás, redistributivo, porque ele visa buscar equidade, né? Justiça. Eles querem ajudar os que têm uma, vamos dizer assim, baixa renda, né? Uma baixa renda para melhorar a situação de vida, né? Redistribuição de renda. Isso. Ele também tem a ver com a renda, né? Então, é estrutural. E por exemplo, aqui da agricultura, o Garantia Safra. Ele é dos pequenos produtores, né? Esse programa, vocês conhecem? Sim, então ele é fragmentado, né? Porque ele é voltado para um grupo social específico, né? Que é o grupo social dos pequenos produtores rurais. Né? Isso.
que ele é para produtores que ganham até um salário e meio, né? E que, por exemplo, eles plantam e teve algum problema na colheita, né? Na safra. Quando eles colhem menos do que 50% da safra, aí eles recebem esse auxílio, que até anotei aqui para vocês. Deixa eu ver bem aqui. Em 2019 para 2020, o valor foi de R$ 150 para cada produtor que teve a sua safra comprometida, né, por condições climáticas ou qualquer coisa, então eles recebem esse auxílio. Agricultura, o Programa Nacional de Alimentação Escolar, vocês já ouviram falar? É o PENAI. Uhum. Já. Esse aí, ele é voltado para uma situação, voltado para um grupo muito específico, né, que são as crianças e os jovens em idade escolar, principalmente na educação básica, no ensino médio fundamental. Isso. E aí, esse programa, ele visa o quê? Que 30% do que é fornecido na alimentação dessas crianças seja originado da agricultura familiar. Então, ele tem então, ele tem essa vertente, então isso faz o quê? Isso beneficia, né, os pequenos produtores, a agricultura familiar, regional, para a venda dos seus produtos na Sim, com alimentação. certeza, né? Ele beneficia a economia local a partir da compra certa de produtos por parte dos agricultores familiares, né? Isso, aí ele já tem essa venda para as escolas. Então, isso é um programa muito bom para beneficiar aí os pequenos, a agricultura familiar local. Na minha cidade, ele funcionava, tinha esse programa. Não sei se já funcionou por aí, em Imperatriz, Balsas, mas lá em Chapadinha, sim. Sim, professor, acho que todos os municípios lançam editais para credenciamento dos produtores rurais da agricultura familiar para vender para o PENAI. Mas acho que Porque também senão vai não tem depender como não gastar. do interesse da prefeitura, né? Também. Mas também se não fizer o credenciamento, não tem como gastar o dinheiro, porque não tem como prestar conta, né? Então é obrigado a fazer isso. E aqui mais um exemplo, olha, política pública, política agrícola fundiária. Ela tem natureza estrutural, não é? E a abrangência é segmental e impacto redistributivo. Por quê? Como é que funciona aí a política agrícola fundiária? Buscando redistribuição da terra, não é? De modo que, primeiro, que garanta que aquele produtor se fixe na zona rural, não vai fazer êxodo nas periferias das cidades, não é? E fazer essa redistribuição. Um grande latifúndio improdutivo passar a ser pequenas propriedades rurais produtivas, né? Então, aí eles cedem as áreas, né, as terras para as pessoas que não têm, não é isso? Sim. Certo. Então, agora aqui nós vamos ver como é que ocorre o ciclo, como é que são formadas as políticas públicas. A formulação das políticas públicas é um processo dinâmico, com negociações, mobilizações e colisões de interesses e obedece às seguintes fases. Ela tem fases. A primeira fase é a formação da agenda, em que vai ocorrer a seleção das prioridades, porque a gente sabe que a distribuição de renda, os municípios ou o Estado não tem como fornecer renda igualitária para todo mundo, não tem como fornecer programas para todo mundo. Então, eles vão e selecionam as prioridades. Aqueles casos que são mais prioritários, eles vão agir sobre eles. Então, eles formam essa agenda, que é essa seleção. E a segunda fase é o quê? A formulação de políticas, a apresentação das soluções alternativas, como é que vai funcionar essa política, de acordo com o problema, como é que pode ser solucionado e quais são as alternativas. A terceira fase, que é a implementação e execução das políticas, e a quarta, que é o monitoramento e a avaliação. Então, todas as políticas públicas, todos os programas que são colocados para funcionar,
no final eles vão ser monitorados e vão ser avaliados. Aí, na primeira fase, que é a fase da formação da agenda. Então, isso vai depender de quem? Vai depender de vários agentes, como as câmaras vereadoras, que vão voltar pelos programas, assembleias legislativas, o Congresso Nacional, os sindicatos. Então, tudo isso vai formar, vai ver qual é o problema da sociedade, o problema da comunidade, e vai levar para as assembleias, para a agenda. Por exemplo, Tem dois grupos que são interessantes e agem que meio nas sombras, porque não tem legislação específica no Brasil para eles, que são os grupos de pressão e os lobistas. Não é que eles agem diretamente em cima do poder legislativo, do poder executivo, que são os implementadores de políticas públicas também, né? Muito bem, muito bem. Aí aqui a gente pode observar, ó, no ciclo ali, a gente identificou o problema, né? Aí a gente vai e leva para a agenda. Lá no vídeo, vocês viram que, no vídeo que eu coloquei, que nesse setor, na agricultura, dos produtores rurais, então, quem é o agente aqui que vai mobilizar? Os sindicatos, né? São os primeiros agentes que vão identificar o problema e buscar soluções. Então, os sindicatos, eles veem os problemas, por exemplo, aqui no município de Carolina, precisa de um técnico da fruticultura. Aí eles levam isso para as assembleias, né? E vão, por exemplo, junto com o Senar, eles levam para o Senar, né? Para a CNA e dizem que estão precisando de um técnico aqui em Carolina. Então, eles vão e trazem, eles veem a necessidade real do município e trazem esse técnico para cá, para o município. Depois, a segunda fase é a formulação de políticas públicas. Então, alguém pode ler para mim como é que é essa formulação? Por favor. A formulação de políticas públicas inclui a seleção e a especificação da alternativa considerada mais conveniente para o atingimento de seus objetivos. Definem desse modelo os objetivos das políticas públicas, suas metas e seus principais beneficiários, bem como as origens e os recursos financeiros para sua implementação. Muito bem, obrigada. Então, aí eles vão seguir nessa parte de decisão, como é que vai ser os objetivos, as metas a ser alcançadas, como é que vai ser essa formulação, né? Toda a formulação da política pública, do programa para ser implementado. Depois vem o planejamento e execução, que está dentro da segunda fase ainda, né, aqui, e nós temos a implementação da política pública, que é a terceira fase, que é a implementação e execução. A implementação e execução refere-se ao estágio em que a política pública é colocada em prática, com a elaboração de todos os planos, programas e projetos que permitirão atingir os objetivos pré-estabelecidos. E depois dessa implementação, vai ter o quê? Vai ter o monitoramento dessa política, se está tendo resultados, se os gastos, o investimento, ele está tendo algum retorno para a sociedade. Então, sempre vai ter o monitoramento dessas políticas públicas. Dentro da terceira fase, nós temos que distinguir esses três processos, que é o plano, que é o planejamento global de longo prazo, que inclui as grandes orientações, que são as missões e objetivos da política pública. Consiste na sistematização do processo de organização da ação. Aí nós temos o programa em si, que é o planejamento de médio prazo, mais específico que o plano, inclui objetivos, metas concretas e estratégias de implementação. E pode ser considerado desenvolvimento do plano. Então, é aí onde vai ser desenvolvido a política, né? O plano do programa. E o projeto, que é uma ação claramente planejada e delimitada pelos objetivos de um programa. Possui atividades, recursos e prazos para alcance dos objetivos e das metas. Então, todo o programa, por exemplo, a assistência técnica e gerencial, ela tem um prazo.
para ser alcançadas as metas e os objetivos. Então, se eu estou dentro da cadeia do leite, quais os objetivos? É melhorar a produção de leite, melhorar a renda dos produtores. E qual é o prazo para que isso funcione? O programa ele tem o prazo de 2 anos. Então, em 2 anos, esse programa vai ter que gerar algum resultado. Então, todo o programa vai ter o seu prazo. Constitui o nível mais específico do planejamento, com maior detalhamento possível para efeitos de curto prazo e de execução. E nós temos a quarta fase, que é o quê? Que é a avaliação. Então, a partir disso que foi implantado, que foi desenvolvido, vai vir o monitoramento e a avaliação. A avaliação de políticas públicas, por sua vez, constitui-se um processo de coleta e análise de informações sobre as características, os processos, os impactos de um programa, de forma a atribuir valor e analisar o mérito do programa, gerando recomendações para aperfeiçoar a gestão e a qualidade dos gastos públicos. Então, após isso, eles vão ver se esses gastos, se esse dinheiro investido ele está tendo algum retorno. Então, vai ter essa avaliação. Então, o que eles veem nessa avaliação? O que é levado em consideração? O que é necessário? É gerar informações úteis para as futuras políticas públicas, prestar conta de seus atos, justificar ações e explicar as decisões, corrigir e prevenir falhas. Então, quando existe essa avaliação, também é para aperfeiçoamento. Nós precisamos melhorar nisso ou naquilo. Então, isso exige que tenha essa avaliação para corrigir e prevenir falhas. Responder se os recursos que são escassos estão produzindo os resultados esperados e de forma mais eficiente possível. Identificar as barreiras que impedem o sucesso de um programa, promover o diálogo entre os vários autores envolvidos e fomentar a coordenação e a cooperação entre os resultados. Por exemplo, no Senar, ao final do ciclo, né, que eu falei para vocês que é de 2 anos, vai ter que uma apresentação dos resultados. Então, vai ter todos os envolvidos, vai ter os produtores rurais, vai ter os supervisores, os coordenadores, todo mundo que faz parte do programa vai assistir e a gente vai demonstrar os resultados que são obtidos. Então, ali pode ser discutido melhorias e ver mesmo se prevenir as falhas, ver mesmo se está tendo resultados com o trabalho, né? E nós temos algumas instituições que estão envolvidas nesse processo, que a gente observa aqui que não é só o Ministério da Agricultura, não é só a Embrapa, mas é o todo. Muitas vezes essas instituições trabalham em conjunto para que essas políticas sejam desenvolvidas. Então, aqui eu coloquei só 3 instituições, mas na apostila de vocês tem bem mais, vocês podem olhar. Não sei se vocês estão com a apostila de vocês. Sim. Na página 23, está aí, é onde tem as instituições empenhadas nisso. Aqui nós temos o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, que é o MAPA. Ele é responsável pelo quê? Promover o desenvolvimento sustentável e a competitividade do agronegócio em benefício da sociedade brasileira, com um programa destinado ao pequeno, médio e ao grande produtor. Nós temos a Embrapa, que é o quê? Ela é uma empresa, né, que a competência dela é desenvolver, em conjunto com parceiros do Sistema Nacional de Pesquisa Agropecuária, um modelo de agricultura e pecuária tropical e brasileiro, superando as barreiras naturais ou não, que limitam a produção de alimentos, fibras e energia. Nós temos a Anvisa, que é promover e proteger a saúde da população e intervir nos riscos decorrentes de produção e do uso de produtos e serviços sujeitos à vigilância sanitária. E, por exemplo, alguém pode ler aí mais alguma outra que tem na apostila? Mais alguma outra instituição? Citar para a gente?
A Agência Nacional de Águas, implementar e coordenar a gestão compartilhada e integrada dos resíduos hídricos e regular o acesso à água, promovendo o seu uso sustentável em benefício das atuais e futuras gerações. Obrigada. De nada. E além dessas instituições aí, nós temos o quê? Nós temos a Confederação de Agricultura, né? Nós temos o Senar, a CONTAG, então nós temos várias instituições vinculadas aí a trazer políticas públicas ao meio rural. Em relação aqui à esfera estadual e internacional. Estadual, as políticas públicas para o agronegócio são vinculadas à Secretaria Estadual de Agricultura, né? Então, a nível estadual. E muitas das vezes também com pastas contam com as empresas de assistência técnica, de extensão rural, as EMATES e outras instituições de apoio. As agências de defesa agropecuária, como a DAPEC, no Tocantins, a DEPARÁ, no Pará, esqueci agora do Maranhão, Quem é que tá, eu não consigo ver o quem Eloy. está falando. É o Eloy. As Sim, agências Eloy, de defesa agropecuária também. Sim. Uhum. Então, muitas vezes eles trabalham em conjunto, aqui ó, no exemplo que eu botei, da CNA. Então, é a federação, né? Juntamente com os sindicatos, eles formam parcerias para atender quem? Os produtores, né? Os produtores que passam a demanda para o seu sindicato. Então, esse aqui é basicamente como é que funciona aí como é que são escolhidas as políticas a serem implementadas no sistema no meio rural. Através de termos de cooperação técnica, por exemplo, os sindicatos rurais eles podem emitir as DAPs, as declarações de aptidão ao PRONAF. Isso. Muito bem. E no âmbito internacional, nós temos quem? Nós temos a FAO, né? Que é a Organização das Nações Unidas para Alimentação e Agricultura. Então, a nível internacional, nós temos a FAO, que é muito importante também. E como é que funcionam as políticas públicas internacionais? Aqui um breve histórico aqui para vocês, tem na apostila. Só diminuir o negócio aqui. Peraí. A partir do século XIX, surgiu no Reino Unido a forte defesa da ideia de livre comércio entre as nações, que vem pautada a discussões até os dias de hoje. O comércio internacional livre é amplamente difundido pelos países mais desenvolvidos economicamente, no entanto, são os tratados bilaterais, que às vezes é entre os dois países, ou os regionais, que nós temos aqui como um exemplo o Mercosul, que rege a maior parte do comércio internacional. E aí, quais são os países aí que fazem parte do Mercosul? Brasil, Paraguai, Uruguai, Argentina e Chile. A Venezuela acho que ainda está suspensa, mas faz parte também. Uhum. A Organização Mundial do Comércio, criada em 1995, é responsável pela regulamentação do comércio internacional. Suas funções são gerenciar os acordos que compõem o sistema multilateral de comércio, servir de fórum para o comércio internacional, que é firmar os acordos, e supervisionar a adoção dos acordos e implementação destes pelos membros da organização. Então, aqui a gente termina o segundo tema. Então, aqui nós vamos para o tema 3. Nós vamos falar rapidamente dele, daí na próxima aula que nós vamos falar mais detalhadamente. Nós vamos fazer só uma breve introdução aqui no tema 3, que é as políticas agrícolas. Primeiramente, nós vamos ver como foi a influência das políticas agrícolas no desenvolvimento rural.
um breve histórico aqui que vocês vão ver na apostila, que com o aumento da eficiência produtiva, o Brasil passou a ser um dos maiores exportadores agropecuários mundiais, com grande destaque na produtos como soja, milho, carne bovina, suína, frango, café, açúcar, suco de laranja, né? O Brasil é o exportador número 1 de suco de laranja, e álcool. E um dos grandes portos que exportam e é um dos maiores da América Latina, o maior da América Latina, né? Nós temos o Porto de Santos, que é ele que faz essas grandes conexões aqui, ó. Nós temos, eu peguei essa imagem para vocês aqui para demonstrar a dimensão do Porto de Santos, que faz toda essa distribuição dos produtos. No início da década de 60, a produção doméstica de alimentos é basicamente o que a gente já viu, né? Não acompanhava a rápida urbanização e o aumento da renda da população, que gerou seguidas crises de abastecimento alimentar nos principais mercados brasileiros. Em 68, foi então lançado o Plano Estratégico de Desenvolvimento, que foi a PED, que buscava a elevação da produção e da produtividade agropecuárias mediante o uso de tecnologias e insumos mais modernos. Então, houve todo um processo, como a gente viu lá no vídeo, desde a década de 60, houve uma grande urbanização e a necessidade de produzir alimentos para essas pessoas. Aí, assim, houve um grande crescimento do setor agropecuário. E eu vou parar aqui, bem aqui com vocês, tá? Nossa aula vai ser só até aqui, para não sobrecarregar, e na próxima aula nós vamos falar mais sobre as políticas agrícolas, todos os programas que nós temos hoje, tá bom, gente? Vocês têm alguma dúvida? Vamos abrir um bate-papo? Deixa eu ver aqui como é que eu faço para aumentar. Eu vou interromper compartilhamento. Nós temos 18 participantes. 18, deixa eu ver. Então, os 18 que estão aqui, agora eu vou bater. Vocês querem ligar? Podem ligar a câmera? Só para eu, não sei se alguém não pode. Eu não sei se eu não perguntei se é exigência da câmera ligada ou não, vocês sabem? Tem alguns professores que pedem para ligar a câmera, mas tem outros também que só tiram a foto do jeito que tá, sem precisar da câmera. Eu vou tirar bem aqui uma captura da tela e vou salvar bem aqui para ver se está. Espera aí. Uhum. Ok, gente, então a nossa aula vai encerrar por aqui, tá? Vocês têm alguma consideração, falar alguma coisa? O Acácio, a Rafaela. Gente, essas aulas, deixa eu só. As imagens são muito boas, eu gosto muito do material do impresso do Senar, muito bom mesmo. E eu queria saber aqui quem foi que me enviou a mensagem no chat, lá no AVA, sobre a disciplina, sobre o vídeo. Bota aqui no bate-papo, quem colocou, quem fez a atividade. Deixa eu ver se vocês assistiram o meu vídeo. Senhor, não vi ainda não. Eu vou fazer tudo agora no feriado. Olha, eu vou falar para vocês, essa atividade ela não é obrigatória. Agora eu vi já a gente sorrindo por aí, né? Não é obrigatória. Mas ela vale até um ponto.
Então, às vezes a gente precisa, a gente fica por décimos, né? Então, ganhar um ponto é muito bom. Qual é a data, professora, para entregar? Até hoje, meia-noite. Meu Deus do céu, tem que fazer então. Mas olha, eu fiz um vídeo curto, eu não fiz um vídeo muito longo, porque eu sei que nessa vida, ultimamente, a gente não tem mais paciência de assistir vídeo longo, né? Eu sei como é que funciona. Então, meu vídeo lá só tem 6 a máximo 7 minutos. Então, dá de vocês assistirem na boa, tranquilo. Tentei fazer um vídeo bem interativozinho para vocês. Ainda dá tempo de... Peguei o vídeo no grupo. Dá tempo de vocês assistirem, tá bem? E manda. Aí, outra coisa, se eu não conseguir, eu vou entrar em contato com o pessoal para saber qual o problema do. Eu não consigo ver as mensagens no AVA. Aí, caso eu não consiga, aí vocês podem me enviar pelo WhatsApp, tá bom? Professora, Oi. Beleza, então. eu anexei lá nas mensagens, mas eu não vi o vídeo lá pelas mensagens, eu peguei no grupo. Não, o vídeo é porque eu não lancei no AVA, eu só lancei no YouTube. Ah, tá. Mas Eu a não senhora lancei. recebeu minha Pois é, atividade? aí eu tô com um problema no AVA, que não tá aparecendo as mensagens de vocês. Professora, reenvia no grupo, por favor. O vídeo, Uma dúvida. Envia o link do vídeo aí, professora. É do YouTube. verdade, Fica bom. fica mais É o fácil. vídeo. É o vocês link. querem que eu envie? É porque eu já enviei uma, mas eu vou enviar novamente no grupo, tá? Fica melhor, professora. Envia novamente. Fica Tá bom. melhor. Luzia, Gente, agradeço Tudo muito. você é de Balsas ou de Imperatriz? Imperatriz. Ah, sim. E você é de Mas a Milton? senhora recebeu o anexo? Não recebi, gente, não recebi. Então, por isso, por esse problema, eu vou dar mais hoje é até segunda-feira, tá? Ok. Ótimo, professor. Tá bom, professor. Até Obrigado. segunda, porque como eu tô com esse problema nas mensagens, então eu não quero prejudicar vocês. Então, até segunda, dia 1º, tá? Dia primeiro. Mas aí a gente pode mandar pelo WhatsApp já para Pode. pelo menos Vocês para podem mandar pelo garantir, WhatsApp, tá né? bom? Isso, para garantir, justamente. Certo. Gente, pois eu agradeço, viu? Foi um prazer estar com vocês. E aí nós vamos ter mais uma aula, né? Acho que no dia 6. Deixa eu ver aqui. Isso. Daqui a uma semana, basicamente, nós vamos ter mais uma aula, tá bom? E eu aguardo todos vocês e lembrem o restante para aparecer. Tá bom, professor. Tchau. Bom final de Bom, semana. muito Obrigado. obrigada, bom final de professor. semana e bom feriado para todos. Tchau. Obrigado, professora. Valeu, professora. Muito obrigada, professora. Nada. Obrigada, professor. Boa tarde, professor.